Olá, pessoal do nono ano. Vamos então continuar agora com a nossa parte 2, né, sobre o tema reservas energéticas. E nós vamos falar aí sobre justamente esse tema, reservas energéticas, já que no primeiro vídeo a gente fez uma introdução. Então, o que é importante a gente sempre lembrar? Que ao longo das várias etapas do desenvolvimento do ser humano, né, nós vamos passar aí a utilizar cada vez mais energia. Então, se a gente comparar o que os nossos avós utilizavam de energia com o que a gente utiliza hoje, ou seja, a tecnologia avançou muito, a gente tem muitos recursos tecnológicos que precisam, né, estar carregados ou ligados na tomada para a gente poder utilizar. Contudo, embora a gente modifique cada vez mais os ambientes naturais, o ser humano ele é parte integrante da natureza e por isso, né, dela vai extrair elementos essenciais para a sua sobrevivência, como água, como alimento e como materiais para construir abrigos. Então a gente tem que levar isso em consideração, que a gente também faz parte dessa natureza. A gente não pode simplesmente usufruir, né, e estragar esse ambiente. Esses elementos essenciais ao desenvolvimento e à manutenção da vida são classificados como recursos naturais. E aí, ó, eles são constituídos por diversos fatores, entre os quais nós vamos destacar fatores biológicos, que são aqueles formados devido, né, à presença de seres vivos, como plantas e animais, e os fatores abióticos, que são formados por aqueles fatores que não têm vida, como água, ar, solo e os minerais, né? Só que é importante a gente lembrar que os elementos, os fatores, né, abióticos, apesar de não terem vida, eles são fundamentais para os seres vivos. Então, olha lá, os recursos naturais a partir dos quais podemos obter energia são considerados reservas energéticas ou fontes de energia. E nós vamos decorrer, né, comentar um pouquinho a respeito delas agora nesses próximos slides. A primeira fonte de energia que a gente vai falar é o Sol. O Sol, direta ou indiretamente, é a principal fonte de energia, então, da Terra, considerando, né, que ele constituirá, existindo por cerca aí de, ele na verdade, olha lá, ele continuará existindo aí por cerca de 6,5 bilhões de anos. Nós podemos dizer que se trata de uma fonte inesgotável de energia. Inesgotável porque o nosso tempo de vida aqui na Terra é em torno de 70, 80, chegando a 100 anos, né? Mas como ele ainda tem bilhões de anos para vir, então ele é considerado uma fonte, né, inesgotável. E aí na legenda a gente tem lá ó, todos os processos do planeta, desde aqueles dependentes da temperatura adequada à manutenção da vida até os fenômenos meteorológicos, são possíveis devendo então a energia que é recebida então do Sol, né? O Sol então ele nos fornece em média aí cerca de ou seja, na verdade a gente pode dizer que é em torno de 327 calorias de energia aí por segundo, que atinge perpendicularmente cada metro quadrado da atmosfera terrestre, ou seja, a luz do Sol, ela chega até a nossa superfície. Então, para se ter uma ideia dessa energia, a cada dia a Terra é abastecida com cerca de 1.500 vezes mais de energia que uma usina de Itaipu, né, que é uma das principais usinas aqui do Brasil, que foi inaugurada lá em 1884, né, 1984. Então, o Sol, além de ele estar, né, nos mandando energia diariamente, ele é o nosso principal elemento meteorológico, né, influenciando as condições de clima e de tempo e os processos físicos, biofísicos e biológicos. Então, o Sol tem uma importância imensa para a vida no planeta. Boa parte dessa energia solar ela é utilizada diretamente então pelas plantas, pelas algas e pelas cianobactérias, que é justamente para aquele processo, né, de produção de alimento chamado de fotossíntese, né? E também contribui para armazenar substâncias sintetizadas ao longo deste processo. Os consumidores e os decompositores também acabam utilizando parte dessa energia armazenada aí pelos produtores através da cadeia alimentar ou através das teias alimentares, que é essa relação, né, de alimento que ocorre entre os seres vivos. Então, quando a gente digere um alimento ou quando a gente queima um graveto de madeira, estamos
utilizando indiretamente a energia proporcionada aí pelo Sol. Olha que bacana, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos ventos. A água presente em nosso planeta, ou seja, nos mares, nos rios, nos lagos ou até mesmo no solo, absorve calor e evapora. Os seres humanos transpiram e perdem água, ou seja, pelo calor absorvido. Então, seja pela ventilação do pulmonar, assim como as plantas perdem água sob a forma de vapor pela transpiração, né? São duas vias de água que vão para a superfície, né? Para a atmosfera. O vapor de água vai para a atmosfera, onde ele se acumula, ou seja, formando as nuvens. Né? Por que formam-se as nuvens? Porque ao atingir essas camadas mais altas e mais frias, né, da atmosfera, o vapor condensa, tornando-se água, né? Ou seja, ele volta do estado gasoso para o estado líquido e volta para a superfície na forma de chuva. Gente, o que eu estou falando para vocês não é novidade, é o ciclo da água, né? E essas mudanças de estados são tudo coisas que vocês viram lá no sexto ano. Então, esse ciclo da água, né? E para que ele ocorra naturalmente em nosso planeta, é necessário a energia o quê? Radiante deste Sol. Ou seja, essa energia constantemente do Sol. Então, essa energia também proporciona o aquecimento do ar e da superfície da Terra, promovendo um ciclo de convecção da atmosfera. Então, ao esquentar a superfície, esquenta as moléculas gasosas aqui próximas à superfície, essas moléculas ficam menos densas e sobem. Essas moléculas aqui em cima que estavam mais frias, são mais densas, elas descem. Então, este ciclo associado a diferenças de pressão atmosférica é justamente o responsável pela formação dos ventos. E aqui na imagem a gente tem essas palmeiras, né, mostrando aí que está sofrendo a influência de ventos. Então, podemos dizer que a energia hidráulica e a energia eólica são provenientes de processos de transformação da energia que veio do Sol, ou seja, radiante do Sol, certo? Bom, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!